Homens do Brasil, homens do mundo, movimento Seja Homem. Segundo episódio da saga do mestre, pessoal. Massa com vocês. Bem, pessoal, eu tava falando no outro vídeo como é que eu comecei nas artes marciais, né? Fazem 40 anos de arte marcial, comecei com 9. E os que estão me acompanhando sabem que eu vendi amendoim nos anos 80, né? Quando eu comecei. Por isso que eu sempre falo que quando eu comecei a andar, eu comecei a aprender outras coisas, né? Porque você sabe, né? A gente aprende com a experiência do dia a dia. Então, o que eu estou falando hoje aqui, o que eu venho falando nos vídeos é a minha vivência, tá? Algo que eu tive que aprender, as nuances que a vida me apresentou, os desafios, tá bom? Porque eu sempre levei a coisa como desafio. E hoje eu estou dando continuidade à saga do mestre. A massa, por isso que é muito bom artes marciais para criança, né? Quem viu outro vídeo sabe disso. Mas antes disso, vamos aí compartilhar o nosso vídeo, tá? Dá um like aí, que é importante, tá? Então vamos lá, pessoal. Como eu comecei nas artes marciais? Bem, nos anos 70, mais ou menos, né? Eu tinha lá seus 7, 8 anos, né? Então o que é que acontece? Não tinha televisão aqui em casa. E na época existia uma coisa chamada TV Tupi, né? Extinta TV Tupi. E tinha uma época que passava uma série chamada Faixa Preta. Foi aí justamente onde essa coisa da arte marcial aflorou em mim, tá bom? Então eu saía daqui de casa, eu descia lá para Bairro Novo, né? Lá para mais para baixo. E aí o que que acontece? Passava essa saga Faixa Preta, aqueles filmes de artes marciais, onde tinha o karatê, onde tinha o kung fu, os caras voavam, aqueles filmes antigos que aquilo ali me deixava assim alucinado, né? Eu via algo muito interessante. E aí o que que acontece? Como eu havia dito, meu irmão, que a gente chamava de Carlinhos, né? Ele me ensinou as primeiras formas de se lutar, de se posicionar naquela forma rústica, né? Primitiva, mas era o que tinha naquele momento, tá? Para eu poder me defender, porque eu só levava pau, tá? E aí o que é que acontece? Quando com 9 anos de idade, tinha um rapaz chamado Mauá. Se Mauá, se você estiver me vendo aí, a gente agradece muito. Sempre que eu encontro com ele, é uma felicidade. E Mauá era um cara que ele sabia um pouco da capoeira, mas na verdade era mais um migué, né? Hoje a gente vê que era um migué. E aí o Mauá, ele vinha para minha casa, a gente tinha amigos em comuns, ele era bem mais velho, e ele fazia um ginga. Só o ginga que ele fazia já era muita coisa. Gente, vocês não imaginam, naquela época, aquele velho ditado, né? Em terra de cego, quem tem o olho é rei. E ele fazia o ginga e eu achava aquilo muito bonito. Mas era o que tinha de arte marcial, né? Então, eu comecei com a capoeira. Então ele me ensinou aquela coisa, aquele ginga. A gente, a gente ficava abusando dele para ele ensinar. E ele, até um dia que ele chegava para tomar uma cervejinha aqui na época, um vinho, ele pegou e ensinou a gente, tá? E isso já estava com uns 10 anos. Aí eu já comecei a vender amendoim na orla marítima no início dos anos 80, tá? Ditadura, aí o pessoal chama de ditadura, isso é conversa fiada para boi dormir, para mim é regime militar. E nós temos muita segurança, tá? Diga-se de passagem. E então, o que que acontece? Quando a gente trabalha em beira de praia, muita coisa acontecia, tá? Vocês nem imaginam. E tinha os malocas na época, então a gente tinha que se defender, tá? Só que a gente também vai conhecendo outras pessoas. E aí, a gente, como tínhamos aí, eu e meu irmão, né, que eu tinha e tenho Carlinhos como meu irmão, é meu irmão de criação, a gente ia para a associação de moradores, dança break na época, e meu amigo ia para a quadrilha do Angelinho aqui no Alto da Mina, e aí você sabe, né, briga era boia, que era muito bom, uma época muito boa. E aí você tinha que aprender a se defender. Conheci um rapaz chamado Titi, que é justamente onde eu aprimorei um pouco dessa capoeira. E depois de um certo período, aprendendo a capoeira, foram 3 anos, tá? Conheci o mestre Sapo,
Ele até chegou a falecer, né? Agora há um tempo atrás. Teté, Todo Duro, né? Todo Duro eu conheci na academia do Mestre Renato, que é outra história. E aí o que acontece? Vou acelerar um pouquinho o processo para vocês. Durante esse período, muitas confusões, muitas brigas, certo? Na verdade, a gente aprendia para bater. A gente aprendia arte marcial para ser testado, tá? E você sabe, anos 80 a confusão era grande, né? No Rio de Janeiro já tinha o jiu-jitsu, já tinha vale tudo, já tinha muita coisa com a família Grace, né? E com outras famílias também, né? E aqui pouco se falava em artes marciais. Só que um dia teve um cara chamado Beto, que é irmão de Pitoco, e ele aprendeu karatê aqui no Alto da Mina, com um professor que eu não lembro bem o nome dele. E aí ele montou ele na sala dele, foi querer ensinar esse karatê. Ele era faixa branca. Imagina, naquela época, você com uma roupa branca, que era um kimono, menina, a gente, vamos aprender, só não tem tu, vai tu mesmo. Chegando lá na casa do cara, o cara disse, se prepara aí, posição de combate, a gente, daqui a pouco, um soco direto no meu estômago, que eu passei mal. Aí eu digo, meu amigo, se o cara ter desse jeito, eu não quero não. Não treinei mais com ele. É interessante. E foi a primeira vez que eu vi um uniforme, um kimono. Tanto é que um dia eu fui ver essa aula lá no Alto da Mina, que era na quadrilha do Angeli, e achei muito interessante o cara dando aula lá, mas ainda não era. Algo faltava em mim. E depois de um certo período, treinando capoeira, era muita confusão. Tem muita história aqui que eu não posso nem contar, porque era confusão até umas horas. Fui promovido. Trabalhei 5 anos de amendoim e fui promovido. Fui vender rosa à noite. E aí eu encontrei um cara chamado Reginaldo. Que esse Reginaldo, ele namorava, eu não sei na época, com a filha ou com a prima, sobrinha, não sei, de um cara chamado Mestre Renato. Renato dos Santos. E aí eu já tinha escutado essa história de uma coisa chamada Taekwondo, que era Taekwondo na época, e há muito tempo, com um cara chamado Palito aqui na rua. E aí o que acontece? Na praia ele disse assim, eu faço Taekwondo. Quando ele falou essa coisa Taekwondo, o meu coração explodiu. Eu disse, poxa, é isso aí que eu quero aprender. Aí foi paixão, só pelo nome. E depois disso aí, eu fui nessa academia. Quando eu chego lá, eu vejo o mestre Renato. Fui à tarde, na academia ali na Travessa do Veras, perto da Rua da Imperatriz. Quando chego lá, vejo o pessoal tudo do doboque e treinando taekwondo. Porque na época era arte marcial pura. Em 84. Gente, pense, viu? Eu fiquei apaixonado. De antemão, comprei meu uniforme e paguei 3 meses de mensalidade. E a partir disso eu comecei a treinar o taekwondo. Óbvio que a partir daí foi muita coisa. Hoje eu tenho 37 anos de taekwondo, né? Mas eu treinei outras modalidades também, como boxe, muay thai, aikido, hapkido, mas através dos livros. E curiosos que tinham, cada um treinava um pouquinho, a gente trocava, fazia esse intercâmbio de conhecimentos das artes marciais. E, foi muita coisa, foi muita coisa. Tanto é que hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Naquela época, a gente treinava arte marcial. E quem sabe o que é arte marcial? Arte marcial vem do bélico, da guerra. E aí, o que acontece? As artes marciais que a gente treinava era para a gente ver se tinha condições de suportar pancada. Meu mestre sempre dizia, você não pode dar 2, 3 pancadas numa pessoa, você tem que dar uma pancada só. Então o treinamento era outro. Nós tínhamos toda a parte da manhã na academia do mestre Renato. O pau comia, tá? Não era brincadeira. Quem
Quem tá, sabe que quem é da época do Mestre Renato na parte da manhã, sabe que eu não tô brincando. Tem uns professores ali que eu não vou colocar o nome aqui, tá? Mas o pau comia dobrado, feito tapioca, viu? Não é essa didática que é hoje as artes marciais, não. Era para você ter, só para você ter uma ideia, uma vez eu levei um colega meu daqui da rua para treinar lá, o Antônio. E no primeiro dia de aula ele levou 6 chutes, que a gente chama de tichagui, é feito um coice. Acabou, foi nocauteado e disse que não ia treinar mais. E era assim. Era assim. Era tudo rigoroso demais, muita disciplina, mas muito gostoso para quem gosta das artes marciais. Bom? Massa, valeu. Saga do Mestre continua, tá? Depois eu vou contar outros episódios. Lembrando, pessoal, compartilha, dá um like aí, tá? Movimento Seja Homem. Fui!